Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 6 de junho de 2023, são 8 horas da manhã. E o delator de Sérgio Moro incendeia o TRF4. A afirmação do delator de Sérgio Moro de que ele usou uma festa de desembargadores do TRF4 com prostitutas para chantagear esses desembargadores incendiou o TRF4. O delator Tony Garcia também disse durante a entrevista que teria se tornado agente infiltrado do então juiz Sérgio Moro. O delator Tony Garcia afirmou em entrevista ao Brasil 247 que desembargadores do Tribunal Regional Federal da 4ª Região foram chantageados depois de participarem de uma festa da cueca com garotas de programa em hotel em Curitiba. De acordo com o relato do tal Tony Garcia, em novembro de 2003, o advogado Roberto Bertoldo mandou buscar de avião fretado desembargadores do TRF4. Eles foram levados ao estádio Pinheirão, onde assistiram a um jogo da seleção brasileira contra o Uruguai. Depois foram para um hotel de Curitiba, onde por lá participaram da festa da cueca. O detalhe é que essa festa teria sido gravada e com vídeo em mãos, Sérgio Moro teria conseguido poder no TRF4. A matéria é do site Banda B, parceiro do portal Metrópolis. Veja só a matéria. Delator diz que Moro usou festa da cueca com prostitutas para chantagear desembargadores do TRF4. O empresário e ex-deputado estadual Tony Garcia trouxe essa história à tona e, na verdade, teve até uma festa que chamaram de Festa da Cueca, que foi feita no Hotel Bourbon, em Curitiba, na suíte presidencial, onde Bertoldo fretou 2 jatinhos para trazer desembargadores do TRF4. Levou num jogo da seleção brasileira, etc., toda a história que saiu no TRF4. Quando questionado sobre onde estaria esse vídeo e quem teria essas imagens, Tony foi enfático em dizer: Sérgio Moro. Quem tem isso daí nessa fita que eles pegaram? O Sérgio, o sócio dele, gravava os desembargadores. O fato é um só: o TRF4 está incendiado pelas afirmações desse homem, justamente porque a 8ª turma, onde ficam o Gebran e os outros, principalmente o Gebran, né, o principal morista do TRF4, e os outros 3, e os outros 2, na verdade, bem como Thompson Flores, né, que não é da mesma turma, não julgou o Lula, mas está envolvido. Esses desembargadores, pensava-se que eles tinham apoiado as decisões de Moro contra Lula por amizade, mas agora se vê que está longe de ser amizade o que os moveu. Enquanto isso, um coronel revela na CPI do golpe quem ordenou a abertura da esplanada antes de 8 de janeiro. É um tal de Coronel Paulo José Ferreira de Souza. Apontado pela Polícia Federal como omisso no dia da tentativa de golpe, Paulo José atuava como chefe interino do Departamento de Operações da PM do Distrito Federal. E mensagens e compra de passagem são provas contra Lira em denúncia que o STF analisa hoje contra o Lira. E hoje o STF pode condenar o Lira. A reunião da mesa diretora da Câmara deve confirmar também hoje a cassação do Dallagnol. Já era. O caso vai acelerar a análise do caso e concluir trâmites uma semana após Dallagnol acelerar sua defesa. Dallagnol está constrangendo os deputados perambulando pela Câmara e
pedindo ajuda, que não vai ser dada porque ele é odiado naquela casa. E a CPI do 8 de janeiro começa votando a convocação de Anderson Torres e Heleno. A comissão analisará nesta terça-feira 6 o primeiro bloco de 30 requerimentos apresentados pela senadora Elisiane Gama. E o Anderson Torres, numa situação emocional muito delicada, e o Heleno, que deve se irritar porque o clima na CPMI do 8 de janeiro vai ser diferente do que ele encontrou na CPI distrital. Vai pegar fogo. E após tensão com Lula, Lira vê o STF decidir se o mantém réu por corrupção. É hoje que o Lira pode enfrentar um julgamento final na sua carreira política. E a perícia que contesta a voz do Eduardo Apio deixa ver, minha amiga, meu amigo, essa é pesada, que a perícia usada para afastar o juiz da Lava Jato que vinha dando oportunidade para o Tacla Duran denunciar o Moro, etc., o juiz Eduardo Apio, a perícia que diz que a voz dele era a mesma da gravação, pode ter sido falsificada. Veja bem, aqui tem um dado muito interessante nessa aqui onde tem a transcrição da perícia. Você vai ver aqui que diz que, vamos ver se eu consigo aqui achar, não é? A perícia, a voz de Apio, está aqui. Então é o seguinte: a análise do expert na área de fonética forense é enfática no sentido de que, corroborando sua declaração, não se pode imputar ao peticionário, que é o Eduardo Apio, a autoria da ligação telefônica. O teor do que é apresentado no laudo não justifica a atribuição do nível +3. Na verdade, não era -3, era +3, eu estava procurando -3. +3, a escala de similaridade da voz do juiz ou do investigado, qualquer que seja ele, numa perícia de gravação, vai de -4 a +4. E, na verdade, foi atribuído pela perícia apresentada pelo TRF4 para afastar o juiz Apio, foi informado que o nível de igualdade da voz do Apio com a voz da gravação era de +3, ou seja, um antes da escala máxima. E, na verdade, a perícia que foi entregue pelo Apio ao CNJ diz que esse nível não poderia ter sido apresentado nessa perícia, o que indica, minha amiga, meu amigo, que é falsa a perícia que o TRF4 usou para afastar Apio. E a primeira bandeira dos atos de 2013, que era tarifa zero nos ônibus de São Paulo, vira pauta dos empresários de transporte na capital paulista. Eles querem basicamente que São Paulo, o governo paulistano da cidade de São Paulo, dê ônibus de graça para toda a população, o que é uma história muito suspeita, né? E o Valdemar da Costa Neto está se vingando de Dallagnol e Moro. Ele diz que ultrapassaram os limites da lei. O partido do Valdemar, o PL, que é o partido Bolsonaro, e está passando o trator sobre Moro e Dallagnol numa ação no TSE que deve caçar o Sérgio Moro. No TSE, deve caçar o mandato dele. E aí tem uma vingancinha de Bolsonaro por trás de tudo isso, né? E Lula faz aceno ao agronegócio e vai à feira do setor na Bahia anunciar a linha de crédito de 7,6 bilhões do BNDES para o agro. E com isso ele vai se aproximando do agro. Senhoras e senhores, nós agradecemos a atenção e estaremos de volta ao meio-dia.